E aí? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que é um verdadeiro divisor de águas na vida financeira de muita gente. Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Prepare-se para descobrir qual é a peça que falta no quebra-cabeça entre só querer ser rico e, de fato, conseguir ser. Pois é, vamos começar com essa frase aqui, que é bem forte. O que ela está dizendo, no fundo, é que antes de qualquer estratégia, de qualquer curso, existe uma força invisível que manda no jogo. Mas que força é essa que parece ditar o nosso destino com dinheiro? E aí que entra o grande mistério, né? Muita gente lê os livros, vai nos cursos, aprende tudo sobre investimento, mas a conta bancária não sai do lugar. Por quê? A resposta não está no que a pessoa faz, mas no programa que está rodando lá dentro da cabeça dela. É só parar para pensar um pouco nesses casos. Eles mostram um padrão claríssimo. Grana que vem de fora, sem uma estrutura interna para segurar, quase sempre vai embora. É como tentar erguer um prédio gigante em cima de um alicerce de uma casinha de boneca. A base não aguenta o peso, simples assim. Então, o ponto central é esse, sabe? O problema não está do lado de fora, não é falta de informação. A trava de verdade está aqui dentro, nesse software mental que comanda as nossas decisões sobre dinheiro sem a gente nem se dar conta. Para explicar isso, o Eker usa uma analogia que é, olha, genial. A da árvore da vida. Os nossos resultados, a grana, o sucesso, tudo isso são os frutos que todo mundo vê. Mas o que cria esses frutos? São as raízes, o nosso mundo invisível, os pensamentos, as crenças e, claro, a nossa programação. E essa é a regra número 1 do jogo. Não tem para onde correr. Para ter uma mudança de verdade nos resultados, o trabalho tem que começar lá embaixo, nas raízes. Tem que ir lá fundo, mexer no que não se vê. Tá, mas que nome se dá para esse mundo invisível? Para essa tal programação? O Eker chama de modelo de dinheiro, ou, numa metáfora ainda mais fácil de entender, de termostato financeiro. Pensa nisso como se fosse o nosso piloto automático para dinheiro. É tipo um pacote de crenças e manias que ficam lá no fundo da mente, decidindo, sem a gente perceber, como a gente lida com cada real que entra e sai da nossa vida. E essa metáfora do termostato é sensacional. É como se cada pessoa tivesse um termostato interno ajustado para um certo nível de grana. Se alguém está programado para, sei lá, 50 mil por ano, a mente dessa pessoa vai trabalhar inconscientemente para manter o resultado sempre perto desse número. Olha só que exemplo perfeito para a gente entender essa tal zona de conforto financeira. Para a maioria das pessoas, US$ 1 milhão seria um sonho. Mas para alguém com um termostato ajustado para bilhões, esse mesmo valor seria um desastre. No final das contas, tudo se resume à nossa programação interna. E agora se prepara para o número que assusta. Segundo as pesquisas que o Eker cita, 80% das pessoas nunca vão conseguir a liberdade financeira que tanto sonham. E por quê? Simples. O termostato financeiro delas está lá, travado no baixo, na escassez, e elas nunca param para tentar reprogramar isso. Ok, beleza. Se o problema todo é esse tal de termostato, como é que ele foi parar aí? Como é que ele foi ajustado? Vamos entender agora como essa programação é criada, conectando o nosso passado com os nossos resultados de hoje. Olha só que interessante essa sequência, essa cadeia de causa e efeito. Tudo começa na programação. Essa programação cria os nossos pensamentos. Os pensamentos geram sentimentos. Esses sentimentos levam a gente a agir de certa forma e são essas ações que, lá na ponta, criam os nossos resultados. É uma linha reta. Para mudar o resultado final, adivinha? Tem que voltar para o comecinho. Mas de onde é que vem essa programação toda? Eker diz que ela é formada de 3 maneiras principais lá na nossa infância, que é quando a gente é mais influenciável. Vamos dar uma olhada em cada um desses pontos. O primeiro jeito é a programação verbal. É só lembrar daquelas frases que a gente ouvia sem parar quando era criança. Coisas como dinheiro não dá em árvore, rico é tudo ganancioso ou o clássico não temos dinheiro para isso. Cada frase dessas foi tipo um download direto para o nosso subconsciente, criando crenças que hoje parecem a nossa verdade absoluta sobre dinheiro. E aí que tá o perigo, sabe? Essas frases não são lógicas, elas são pura emoção. Uma pessoa pode até pensar, puxa, eu quero ser rico, mas lá no fundo, se a emoção gravada é que rico é gente ruim, o subconsciente vai dar um jeito de sabotar tudo para evitar que essa pessoa se torne algo que aprendeu a vida inteira a não gostar.
O segundo jeito que a gente é programado é pela modelagem. Crianças aprendem muito mais com o que veem do que com o que ouvem. A gente, quando criança, é uma esponja, né? A gente absorve os hábitos financeiros de quem está ao nosso redor, principalmente dos pais ou responsáveis. Vale a pena parar um segundinho e pensar sobre isso. Os pais, os responsáveis, eram gastadores, poupadores, gerenciavam bem o dinheiro ou viviam no aperto. É bem provável que hoje a gente esteja repetindo exatamente os padrões deles ou, por rebeldia, fazendo o oposto. Mas, de um jeito ou de outro, o modelo deles ainda tem um eco nas nossas decisões. E por último, o terceiro jeito, os incidentes específicos. Às vezes, uma única experiência, sabe? Um momento forte com dinheiro na infância pode ser o suficiente para instalar uma crença limitante que vai durar uma vida inteira. Beleza, então a gente já entendeu o problema, certo? Estamos rodando um programa antigo que gera resultados que a gente não quer. Mas a boa notícia é que nenhum programa de computador é para sempre, a gente pode atualizar. Agora, vamos ver qual é o primeiro passo para começar a reescrever essa história. E essa mudança toda começa com um passo. Um único passo, mas que é a base de tudo. Sem ele, não dá para mudar nada. É o que divide quem vive no piloto automático de quem realmente pega o volante da própria vida financeira. E a chave é essa aqui: conscientização. É a habilidade de observar os próprios pensamentos sem se julgar. A partir do momento que a gente percebe esses pensamentos automáticos sobre dinheiro, a gente para de ser refém deles. A gente ganha o poder de escolher. E essa ideia aqui é libertadora. As crenças que temos sobre dinheiro não são quem nós somos. Elas são só uma gravação antiga, feita numa época em que a gente não tinha filtro. Nós somos o gravador e a gente tem o poder de apertar o REC e gravar uma nova faixa por cima, com novas crenças que fortaleçam. Então fica aqui o convite final desta nossa análise. Começar hoje mesmo a praticar essa conscientização. Observar os pensamentos que aparecem quando o assunto é dinheiro. Eles dão força ou eles limitam? Porque a escolha de quais pensamentos a gente vai alimentar, esse é o primeiro e talvez o maior segredo de uma mente milionária de verdade.